Quando eu disse que a minha agência de marketing digital faturava R$ 150 mil por mês com apenas 3 pessoas fixas no time, as pessoas achavam que eu estava mentindo quando eu falava isso. Mas a verdade é que o segredo para poder crescer uma agência de marketing digital não é ficar contratando mais gente, botando um caminhão de clientes para dentro todo mês. O segredo é a produtização. Enquanto a maioria das agências fica empilhando novos serviços e aumentando o caos na operação, eu decidi transformar tudo que a gente fazia em um sistema replicável. E foi assim que eu consegui escalar minha agência de marketing sem perder a liberdade e sem perder lucratividade. E hoje você vai conhecer os 5 passos para poder produtizar a sua agência de marketing e ganhar pelo menos 3 vezes mais com essas estratégias que eu vou passar aqui para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Bindes, eu criei a Supersal, que é uma agência especializada em restaurantes e hoje fatura mais de R$ 200 mil por mês, todos os meses. E eu sou também sócio e mentor da Ultralize, que é uma empresa de educação focada em donos de agências de marketing que a gente ajuda a escalar operações de agências de marketing. E nessa operação eu tenho como sócios também o Gui Cardoso, o Leandro Ladeira e o Érico Rocha, que provavelmente vocês conheçam também. E o nosso objetivo aqui na Ultralize é ensinar os donos de agências a escalarem essa operação de marketing digital para os R$ 100 mil por mês, fechando clientes de tickets maiores, de 3, 4, 5, 10 mil reais. E se você quiser a minha ajuda para poder escalar a sua operação de agência de marketing digital e ter também esse tipo de resultado, eu vou deixar o link aqui nos comentários para você poder concorrer a uma consultoria gratuita com o meu time. Agora vamos lá, vamos pro vídeo. Então vamos lá, como ganhar mais dinheiro produtizando a sua agência de marketing digital. Quando eu falo produtizar é transformar um serviço customizado, como o do marketing, que a maioria das agências faz, em um produto com formato, preço e entrega padronizados. E a ideia, pessoal, é a gente parecer customizado para o cliente, mas na verdade a gente vai operar como uma linha de produção. E por que a gente deve produtizar uma agência de marketing, né? A sua agência de marketing, enfim. Porque primeiro, produtizar é o caminho ideal para você ter uma liberdade real. Sem você conseguir produtizar, geralmente as agências empacam em um certo limite de clientes e ela não consegue sair disso. Então, quando você produtiza, você deixa a sua entrega mais replicável, mais treinável e mais previsível. E assim, a agência passa a depender menos de você e a sua equipe consegue entregar resultado de forma consistente e replicável, tá? Segunda coisa, quando você produtiza, você reduz o caos na operação e consegue aumentar o seu controle ali na operação, tá? Porque olha só, fica muito mais simples você explicar, você treinar, você vender, você escalar, tudo fica mais fácil. Então você tira a complexidade da operação. Então seu time entende o que ele deve entregar, o seu cliente passa a entender também o que ele deve esperar da sua agência de marketing, você sabe onde otimizar. Você vai tendo melhorias contínuas ali em cima do seu trabalho, tá certo? Terceira coisa, quando você produtiza, isso te permite fazer mais dinheiro. Você consegue cobrar tickets mais altos por conta disso. Você consegue se diferenciar. E aí eu tô falando de tickets mais altos de 3, 5, 10 mil reais por mês, tá bom? E aí você vai, na maioria das vezes, entregar provavelmente até o que você entrega hoje com alguns ajustes. Porque provavelmente você não tem seu serviço empacotado devidamente, tá? E dessa forma aqui, por que você também pode fazer mais dinheiro? Porque você tende a manter os clientes por mais tempo, gerando mais resultado para eles, porque a entrega fica previsível e você automaticamente, com essa construção junto com o seu cliente, você passa a ter mais resultado, você passa a gerar mais resultado para ele, tá certo? E a entrega, obviamente, fica mais simples e gasta menos dinheiro, porque se você tem uma operação mais simples, com menos time que não precisa ser tão sênior, porque ele está só replicando o processo, você passa a ter mais margem, porque você tem menos custo com a equipe, tanto em termos de quantidade quanto em termos de senioridade, tá certo? E aí, olha só, eu vou abrir aqui para vocês os 5 passos para produtizar a sua agência de marketing. Vamos lá, o primeiro deles, qual é? Olha só, primeira coisa é você simplificar a sua operação. Você vai entender aqui. Você tem que parar de atender todo tipo de cliente, porque dessa forma você gera muita complexidade para sua operação. Então você precisa o quê? Escolher um ultra nicho, tá? Para você conseguir simplificar a sua operação. Isso é importante por quê? Porque quanto mais genérica é a sua agência, mais confusa fica a sua operação, tá? Então, você tem nichos diferentes, você tem necessidades diferentes, entregas diferentes, você tem que sempre estudar sobre o novo nicho. Então, se chega um novo nicho aí na sua agência, você precisa sair do zero, entender aquele nicho para poder criar estratégia, e aí você automaticamente não consegue, e você consequentemente não consegue criar padrão nas entregas, tá certo? Então você fica sempre inventando coisas novas, estratégias novas para cada cliente, para cada nicho que você atende, tá certo? E quando você tem uma agência que atende só um nicho, você tem muitos benefícios, porque aqui eu listei alguns, tá? Mas não são só esses, mas principalmente você facilita a sua entrega, e facilita muito. Então você não precisa ficar descobrindo coisas novas o tempo inteiro. Você facilita muito a venda também, tá? Porque você, automaticamente, quando você é especialista em um nicho, você é visto como autoridade naquele nicho. Então, certamente, você consegue se diferenciar e vender de uma forma mais fácil. Você consegue criar um repertório de várias estratégias ali já validadas para a sua operação.
Tá? Então, pessoal, tem vários benefícios, olha só. Quando você tem um ultra nicho só na sua agência, então você consegue ter entregas mais rápidas, você repete o que você já sabe fazer, você passa a ter processos padronizados, ou seja, você tem menos criação de novos processos, menos retrabalho, menos tudo. E você passa a ser percebido como especialista. Quando você se torna especialista numa coisa, você tende a gerar muito mais resultado, você tende a passar muito mais confiança para o seu cliente, ele tende a te escutar mais, confiar mais no que você está falando, tá? E aí como é que você deve aplicar isso? Primeiro, eu sugiro que você escolha um único nicho em que você já tenha tido resultado, ou que você tenha eventualmente afinidade com aquele nicho. Você tem que se aprofundar no nicho, tá certo? E descobrir as principais dores e desejos daquele nicho, para você realmente mergulhar e entender daquele nicho. E aí, a partir desse momento, você passa a se posicionar como especialista naquele nicho. Obviamente, você usando todo o seu repertório, todas as suas experiências anteriores no marketing e passa a concentrar o seu conhecimento em um único nicho. Bom, e aí, segundo ponto aqui para você produtizar a sua agência. O primeiro deles eu falei aqui que é simplificar a sua operação. Segundo ponto é você definir uma transformação clara para aquele ultranicho. Você precisa ter clareza sobre o que você está se propondo a fazer para o seu cliente, né? E aí você precisa ter uma proposta única de valor para definir em uma única frase a transformação que você está querendo fazer para aquele cliente do ultranicho. Ou seja, é o resultado que você busca gerar para aquele cliente, tá? E aí você vai conseguir se diferenciar da concorrência, porque você vai ter uma proposta que é sua, de você, como que você gera resultado para aquele cliente. Isso daí te traz várias vantagens, tá? Facilita a venda, eu trouxe só duas delas aqui, mas basicamente facilita muito a venda, porque o cliente tem clareza sobre o que ele tá, sobre o que você... Não é do caminho, velho. E facilita muito a venda, porque o cliente vai ter clareza sobre o que esperar, tá? E você passa a se diferenciar, como eu falei para vocês, você tem uma promessa clara de resultado, enquanto a maioria das agências tem uma promessa genérica. Ajuda negócios a venderem mais, ajuda negócios locais a encherem. Cara, isso aí são promessas muito genéricas, tá? Como é que você cria a sua proposta única de valor para poder ter essa clareza da transformação que você está tendo? Primeira coisa, uma PUV, ela deve ser direta, uma frase simples e objetiva, ela precisa ser clara, então fácil de entender, sem muitos jargões, tá certo? Ela precisa ser muito focada, ou seja, mostrar o resultado prático que o cliente deseja. E ela precisa ser única, né? Então você tem que se destacar de alguma forma, com algum diferencial, com algum método, e não ser uma cópia de ninguém. Eu trouxe aqui alguns exemplos de PUVs, por exemplo, olha, restaurantes, faço restaurantes encherem as mesas todos os dias, e você pode colocar que através do método tal. Você pode fazer isso no final de cada PUV. Então, faço lojas de imóveis venderem mais todos os meses através do método móveis 10x, sei lá. Faço imobiliárias terem o dobro de leads qualificados e vender o dobro de imóveis através do método tananana. Eu vou falar mais sobre método no próximo passo, beleza? Então, quando você define uma PUV, você traz essa clareza do que você está querendo fazer de transformação para aquele ultranicho. Terceiro grande passo é você estruturar um framework para atingir essa transformação que você está prometendo aqui no item 2, tá certo? Então, isso é muito importante porque isso vai deixar a sua entrega mais simples, você vai entender o passo a passo ali que vai ser replicável e treinável, tá? Isso gera muitas vantagens, porque quando o cliente entra, você já sabe o passo a passo que precisa seguir, a sua equipe já sabe o que precisa ser feito, não precisa ficar inventando moda. E aí, isso faz com que a equipe dependa menos de você. Então, quando você tem a equipe te consultando menos, tudo fica mais fácil, porque eles têm o quê? Um passo a passo a seguir. Então, não precisa toda hora eles te pedirem orientação ali para tudo, tá? Então o processo já foi definido, isso traz muita facilidade para a operação. Como é que você faz para criar o seu framework, né? A gente chama aqui de método único, né? Você tem que ter, na verdade, um método baseado na lei de Pareto, que é o 80-20. Qual que é o mínimo de esforço que você precisa gerar para poder ter um resultado muito interessante naquele nicho, tá? Então a gente fala aqui tudo que é menos esforço com mais resultado. Então, quais são esses serviços mínimos ali para poder atingir os resultados prometidos? Você não precisa fazer de tudo, mas também não precisa fazer só uma coisa só. Você precisa ter um passo a passo do que precisa ser feito para poder atingir um resultado. Então, depois disso, você pode definir um nome para o seu método, para ele ficar realmente o nome que é seu, né? A gente fala que é um método único. Então você passa a ter o nome daquele método e você divide esse método num passo a passo de forma lógica e replicável. Eu sugiro que você divida em pilares. Então, pilar 1 do método, pilar 2, pilar 3. E aí, você consegue dar clareza do passo a passo para você conseguir atingir essa transformação prometida ali para o seu cliente, tá? Quarto grande passo para você conseguir criar uma agência produtizada, você precisa empacotar os seus serviços, tá certo? Você precisa ter um pacote único de serviços que sejam replicáveis, porque sem isso fica muito difícil você produtizar a sua agência. Isso é importante porque você não consegue escalar uma agência customizando serviços para todos os clientes. E muitas agências sofrem por ficar vendendo serviços diferentes, não só vendendo, mas entregando também serviços diferentes para cada um dos clientes.
Então não faz sentido você customizar entregas, tá bom? Você precisa ter então um pacote único que te traz várias vantagens. Por exemplo, ele deixa seu escopo do trabalho muito mais claro do que você vai entregar. Então facilita o processo de entrega do seu serviço. E vai evitar que você fique entregando coisas muito aleatórias, coisas que não fazem sentido para gerar resultado para o cliente, e evita também aqueles pedidos chatos ali dos clientes que muitas vezes não fazem sentido. E aí tudo isso que te traz possibilidade de replicar. Essa que é a grande questão aqui, tá bom? E aí você consegue, como é que você cria isso? Você tem que criar um pacote único com serviços necessários, né? Baseado no método que você criou, o método deriva em serviços, tá? Então você precisa ter os serviços necessários para atingir essa transformação prometida com o mínimo esforço necessário, tá? De acordo com o seu método. Bom, vamos lá agora para o quinto grande passo para poder produtizar a nossa agência de marketing. Olha só, você tem que se remover do processo sem perder a qualidade, ou seja, você não pode ser um gargalo para a sua operação, tá? Então você precisa sair da parte mais operacional, você precisa criar processos para que a agência não dependa de você. Não estou falando para você sair da operação totalmente, mas eu estou falando para você não ser um gargalo operacional, tá certo? Isso é muito importante, porque se tudo depender de você, você não tem uma agência. O que você tem no final das contas? É um emprego, sem os benefícios de ser empregado e com os riscos de ser empresário. Então, quando você tem os processos muito bem definidos, a execução fica muito mais fácil, muito mais leve, tá? E isso te traz várias vantagens, porque o time vai passar a trabalhar com mais autonomia e menos erro. E cada vez ele vai ficando melhor ali, né? Executando aquele mesmo processo para os clientes, aquele mesmo pacote, aquele mesmo método. Então o negócio passa o quê? A rodar, mesmo que você não esteja ali na operação. Se você tirar férias, ficar doente, enfim, você consegue facilmente deixar a equipe rodando ali. Então, algumas coisas que você precisa fazer para poder conseguir sair dessa operação. Primeiro, você precisa documentar os fluxos principais ali da sua operação, tá certo? Onboarding, campanhas, relatórios, enfim, listei aqui alguns, mas você precisa deixar isso tudo documentado, quais são os fluxos, tá? E você pode gravar tutoriais curtos. Você pode usar o Loom ou o Zoom para ir gravando a tela na medida que você vai fazendo as coisas. Então você pode ir narrando, mostrando como que você gosta de fazer, tá? Para você treinar seu time. Você pode também criar templates dos briefing, da copy, dos cronogramas, dos criativos, enfim, de tudo. E você consegue também automatizar com ferramentas, né? Você pode usar IA, você pode usar Zapier, Make, enfim, planilhas, ClickUp, então você consegue automatizar as coisas que são repetidas, tá certo? Então, você tem que cada vez mais entender que você precisa sair da operação do dia a dia ali, não da operação, mas do operacional do dia a dia, para conseguir criar uma agência realmente que não dependa de você e você consegue faturar mais, de forma mais rápida e mais simples, tá certo? Bom, e a minha recomendação para você é que você comece agora a pensar como produtizar a sua entrega, a sua agência de marketing, tá? Qual vai ser seu método, qual vai ser seu ultra nicho, qual vai ser seu cliente ideal que você vai atender, que você vai gerar uma transformação para ele, qual que vai ser o resultado, qual que é o serviço necessário para poder gerar aquele resultado. Enfim, você precisa começar a pensar nisso dentro da sua operação. E claro que se você quiser ajuda para fazer isso, para escalar sua agência, para produtizar seu serviço, é só clicar no link que está aqui no comentário, na descrição, para você concorrer a uma consultoria gratuita com o meu time, para a gente mostrar como que você pode fazer isso que eu mostrei aqui nessa aula para você, tá bom? Então é isso, pessoal, deixa o like aqui, compartilha com quem você acha que pode ter interesse por esse conteúdo e eu te vejo aqui no próximo vídeo.